Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática. Falaremos na aula de hoje sobre volume, né? Recapitulando aqui o volume dos principais sólidos, né? Volume do prisma, volume do cone, volume da esfera, do cilindro, certo? Volume, galera, é o espaço interno, né? É muito importante esse conteúdo porque constantemente a gente precisa, né, saber o espaço das coisas. Se você vai fazer uma caixa d'água na sua casa, aí eu preciso saber quanto de água cabe ali, né? Então, é muito importante que a gente saiba calcular o espaço dessas regiões. Eu vou fazer uma peça de concreto, né, no formato de um prisma. Preciso saber quantos volumes, quantos metros cúbicos de concreto eu vou precisar comprar para poder fazer aquela peça. Tá? Então, calcular o volume desses sólidos geométricos, né, ele é um conteúdo bastante importante, não só para fazer prova, essas coisas, mas também para o nosso dia a dia. Tá? Vamos aqui ver a fórmula que calcula o volume desses principais sólidos. Lembrando do prisma, né? Como é a característica de um prisma? Ele é um poliedro formado por duas bases iguais, né? Aqui no caso eu tenho uma base hexagonal, que é igualzinha a essa aqui, ó. Tá? Aí você pode ter variações, porque essa base, nesse caso aqui é um hexágono, mas pode ser qualquer polígono, né? Qualquer polígono. Então, para calcular o volume, basta você multiplicar a área da base, esse ABzinho significa área da base, né? A área que representa a base da figura, que pode ser qualquer polígono, tá? Pode ser, nesse caso, um hexágono, mas pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, multiplicado por H, que é a altura, né? Então, essa é a fórmula que calcula, de uma forma geral, né, que calcula o volume de um prisma, beleza? Existem, dois prismas, digo assim, especiais, né? Por que são prismas especiais? Porque eles se apresentam com muita frequência, né? No nosso dia a dia. O formato da sala que nós estamos, ele tem o formato de um paralelepípedo, né? Uma caixa d'água tem o formato de um cubo, tá? Então, esses são prismas cujas bases são retângulos. No caso do cubo, é um prisma cuja todas as faces laterais são quadrados. Tá? Então, para você calcular o volume de um paralelepípedo, basta você multiplicar as três dimensões. Eu chamei de A, de B, de C, aqui o comprimento, né? O comprimento, a largura e a altura. Tá? Então, se você multiplicar essas três dimensões em um paralelepípedo, você tem o seu volume, beleza? Da mesma forma se faz com o cubo, mas no cubo, esse comprimento, largura, é tudo ter a mesma medida. Então, é o que eu chamei de A. E se você multiplica três valores iguais, é a mesma coisa você pegar esse valor e elevar ao cubo. Tá? Então, no caso do cubo, que é um prisma cujas faces são quadrangulares, basta você pegar a aresta dela, né, um ladinho desse, e elevar a terceira potência. Tá? Então, você fica A elevado ao cubo, para calcular o volume de um cubo, beleza? Então você tem uma fórmula geral para o prisma, que é a área da base vezes a altura, e você tem esses dois prismas especiais, no caso o paralelepípedo e o cubo. Bom, aí nós temos a pirâmide, não é isso, turma? Qual a característica de uma pirâmide? Ela tem uma base também, que é um polígono, mas no caso, essa figura, todos os pontos convergem a um ponto só, que é o vértice, né? Então, uma pirâmide já tem uma base que é um polígono qualquer. Nesse nosso exemplo aí é um polígono triangular, né? Mas pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, a base pode ser qualquer figura. As faces laterais, né? Que é isso aqui, que são sempre triangulares, não? Quanto no prisma as faces laterais são retangulares, na pirâmide não, porque todos os segmentos estão convergindo para esse vértice. Tá? E para calcular o volume, o espaço interno, geralmente de todas as figuras que têm essa convergência com um ponto só, vai acontecer a mesma coisa no cone, aí vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Então você pega a área da base, né, esse AB é a mesma coisa lá do prisma, multiplica pela altura.
né? A altura é sempre o segmento que vai do vértice até a base, né, perpendicular. Esse elemento é chamado de altura. Beleza? Já essa outra figura, né, temos aulas falando de cada figura dessa específica, né, se você tiver dúvida em qualquer uma dessas figuras, você pode assistir as aulas, porque tem uma aula de cilindro, uma aula de cone, onde a gente, né, fala tudo sobre a figura. Aqui a gente está lembrando só do volume. Então, o cilindro é uma figura que tem a base circular, duas bases, né? Esse aqui parece com prisma, só que no prisma a base são polígonos. No caso do cilindro, as bases são circulares. Tá? Então, assim como o prisma, a fórmula é a área da base vezes a altura. Acontece que a base de um cilindro é sempre um círculo. E a área do círculo é πr ao quadrado. Então, você pega π vezes r ao quadrado e multiplica pela altura. Ó. Altura aqui vai, no caso do cilindro reto, vai de um centro ao outro. Perpendicular. Essa medida aqui é a altura. Então, multiplicando πr ao quadrado vezes h, você tem aí o volume do cilindro. Beleza? Então, vamos para mais uma figura. Essa aí qual é? É um cone. Essa cone parece também, a gente pode relacioná-la com a pirâmide, já tem características parecidas com a pirâmide? Tem sim, porque assim como a pirâmide, os segmentos que convergem da base, elas convergem em um ponto só, que é um vértice, né? Qualquer segmento daqui, ó, ele vai e encosta no vértice, ó. Qualquer um. Beleza? Então, é tudo parecido. Tanto é que a forma também é parecida. Tá? É um terço da área da base. Agora, a base de um cone, ela é um círculo. Por isso, fica um terço de πr ao quadrado vezes h. Você pode fixar a fórmula dela. Ó. πr ao quadrado vezes h. Beleza? Então, essas são as fórmulas. Tem também da esfera, né, turma? Volume da esfera, aí você tem 4 terços de πr ao cubo. A esfera é uma bola, né? Tipo uma bola de sinuca, tá? Tem formato de uma esfera, onde todos os pontos aqui da superfície, ó, os pontos deles estão a uma mesma distância do centro, né? Aqui, ó, essa mesma distância. Eu botei aqui um raio aí, ó. Então, essa distância aqui ela é constante, ó. Nós chamamos de raio. Qualquer ponto aqui da superfície tem a mesma medida. Tá? Então, nós chamamos isso aí de esfera, a reunião de todos esses pontos. A fórmula para calcular o volume de uma esfera é 4 terços de πr ao cubo. Beleza? Então, recapitulamos aí o volume de todos os principais sólidos geométricos, né? Da geometria espacial. Vamos fazer aqui um exercício. A figura abaixo é um peão de madeira, né? Que corresponde a um cone sobreposto a uma semisfera de raio 5. Determine o volume de madeira necessário para confeccionar esse brinquedo. Olha aí, turma, vamos prestar bem atenção aqui. Ele fala que você tem um peão de raio 5, né? Então, esse raio aqui, daqui para cá, é 5 centímetros. Ele quer saber o volume desse peão. Quanto de madeira vai ser necessário para confeccionar esse peão? Olha, turma, então o que a gente vai fazer? Esse volume desse peão, você concorda comigo que vai ser o volume do cone, que é o de baixo, mais o volume da semiesfera, né? Porque, no caso, eu tenho só metade de uma esfera, né? Então, turma, vamos lá. O que eu vou fazer? Essa figura eu tenho que separar, né? Eu tenho que calcular primeiro o volume do cone, depois o volume da esfera e vou somar. Tá? Vamos considerar aqui o π valendo 3. Então, o volume do cone é igual a 1 terço de π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Como a questão fala que ele está sobreposto, significa que o raio do cone é o mesmo raio da esfera, que é 5 aí. Então, você vai ter aqui, ó, 1 terço vezes 3, que é π, o raio 5 ao quadrado, vezes a altura, que é h. No caso aqui,
você tem a altura valendo 4. Certinho? Olha, eu posso cancelar esse 3 com esse 3. Então, você vai ter que o volume do cone, na parte de baixo, 5 ao quadrado é 25, vezes 4, 100, ó. 100 centímetros cúbicos. Beleza. Esse é o volume do cone, da parte de baixo. Mas eu tenho a parte de cima, que é o volume da semisfera. Só não falou de semisfera. Toma, semisfera é metade da esfera. Se a esfera é 4/3 de πr ao quadrado, πr ao cubo, 4/3, a metade de 4/3 é 2/3. Tá? Então, se eu quero calcular só metade, então é 2/3 de π vezes o r ao cubo. A semisfera, que é só a metade. Beleza? Vamos substituir. Então, teremos 2/3 vezes 3 vezes o raio, que é 5, elevado ao cubo. Posso cortar o 3 com 3. Aí teremos 2 vezes 125. Então, teremos que o volume da semisfera é igual a 250 centímetros cúbicos. Beleza? Ora, turma, então eu já sei o volume do peão. O volume do peão vai ser o somatório. Vai ser igual o 100 mais o 250. Então, você já tem que o volume do peão vai ser igual a 350 centímetros cúbicos. Beleza? Então, essa vai ser a quantidade de madeira necessária para confeccionar aí esse brinquedo, né? Brinquedo aí de infância. Beleza? Vamos lá. Em um copo cilíndrico, 8 centímetros de diâmetro, de base, 10 centímetros de altura, são colocados 8 cubos de 2 centímetros de aresta. Determine quantos por cento do espaço do copo é ocupado pelos cubos de gelo. Então, vamos lá. Ele falou que esse cilindro aqui, ele tem 10 centímetros de altura, né? E falou que tem 8 centímetros de diâmetro. Beleza. Tudo bem. 8 centímetros de diâmetro. E ele falou que dentro desse copo cilíndrico, ele colocou cubos. E esses cubos têm 2 centímetros de aresta. Cada cubozinho desse tem aresta 2 centímetros. São 8. Ele quer saber quantos por cento desse espaço do cilindro é ocupado apenas pelos cubos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o volume de cada um. Né? O volume do copo todo, que é o cilindro, e o volume do cubo. Beleza? Olha, o volume do cilindro é calculado pela fórmula π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. A questão pediu para considerar o π valendo 3. Então, o volume do cilindro vai ser igual a 3. O raio, turma, é 4. Tome sempre cuidado com isso. Ele me deu o diâmetro. O diâmetro é o dobro. Então, se o diâmetro é 8, o raio é 4. É isso que eu vou usar na fórmula. Tá? Então, fica aqui 4 ao quadrado multiplicado pela altura, que é 10. Então, você vai ter que o volume do cubo, ou do cilindro, pode ser I, tá? Vai ficar 3 vezes 16 vezes 10. Então, nós temos que o volume do cilindro é igual a 480 centímetros cúbicos. Certo? Ora, turma, vamos agora calcular o volume do cubo. Só que aqui é o seguinte, o volume do cubo é a aresta elevada ao cubo, né? Turma, são 8. São 8. Então, eu vou calcular o volume de 1 e multiplicar por 8, né? Para saber a parte do gelo. Então, como são 2 centímetros, a fórmula para você calcular o volume de um cubo, né? Está lá no começo da aula, é a sua aresta elevada ao cubo. Tá? Então, o volume do cubo vai ser igual a 2 ao cubo.
2 ao cubo é 8 centímetros cúbicos. Só que aí, como são 8 cubos esse volume do gelo total vai ser igual a 64 centímetros cúbicos. Esse é o espaço do gelo. Ele quer saber, gente, quantos por cento esse aqui representa do total. Olha, para eu saber quantos por cento um valor representa do outro, turma, basta você realizar uma divisão. Você vai dividir aqui, ó, o 64, que é a área do cubo, por 480. Ó. Se você fizer isso, você vai encontrar aproximadamente 0,13. 0,13. Tá? Transformando isso em porcentagem, basta você multiplicar por 100, então você vai ter aproximadamente 13%. Ou seja, 13% do espaço aí do copo é justamente ocupado pelos cubos de gelo. Beleza? Então, questãozinha que envolveu aí com cilindro e cubo. Beleza? Espaço, né? Cálculo de espaço. Lembre sempre o volume que é cálculo de espaço. Calcule o valor do silo abaixo, que corresponde a um cilindro sobreposto a um cone, né? Olha, galera, um silo, né? A gente vê muito isso aí na televisão, né? Que aqueles estruturas que eles colocam milho, colocam soja, né? É justamente esse desenho aí. Então, uma situação bem prática. Quer saber, por exemplo, eu quero saber quanto de soja eu posso colocar no silo desse. Tá? Então, preciso aí calcular o volume. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. De novo, é uma situação que a gente vai ter que somar. Tá? O volume desse silo vai ser igual ao volume do cilindro, que é a parte de baixo, mais o volume do cone, que é a parte de cima. Tá? O silo ele é composto aí por essas duas figuras. Tá? Então, eu preciso calcular o volume do cilindro, preciso calcular o volume do cone. Se eu somar esses dois valores, eu tenho o volume do silo. Então, o volume do cilindro primeiro, que é dado pela fórmula π, aí ao quadrado vezes a altura. Então, vamos considerar o π valendo 3. 3 vezes 3 ao quadrado vezes 12. É isso? Então, teremos aqui 3 vezes 9, 27, né? 27 vezes 12. Vamos fazer a continha do 27 vezes 12. Vamos lá. 7 vezes 2, 14. Fica 4, vai 1. 54. 7 e 2. 4, 2, 324, galera. 324 metros cúbicos. Beleza. Vou pegar nossa continha aqui. Agora nós vamos calcular a parte de cima, né? A parte de cima representa o cone. Né? Como é que é a fórmula? 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes a altura, chamada de Hzinho, porque não é a mesma altura, uma coisa é a altura do cilindro, outra coisa é a altura do cone. A altura do cone é esse carinha aqui, ó, o 3, certo? Então, você vai ter 1/3 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 3, ó, tá? Então, turma, aqui eu posso fazer o quê? Eu posso cortar esse 3 com esse 3 aqui, ó. Tá? Então, teremos 3 ao quadrado é 9, 27 metros cúbicos. Pronto. Então, finalmente, aqui eu posso calcular o volume do silo. E o volume do silo vai ser igual ao somatório. Você vai somar 324 mais 27, tá? Você vai ter que o volume do silo é igual, aí no caso vai dar 351 metros cúbicos. Então, essa aqui é a minha resposta. Beleza, galera? Então, na aula de hoje a gente viu as fórmulas, né,
dos principais sólidos geométricos, né, e resolvemos problemas aí em relação a isso, ok? Até a próxima.